Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com Aline. Hoje nós vamos falar de Melquisedeque, o rei de Salem, e do manuscrito do Mar Morto que nos conta sobre ele e sobre a Batalha dos Anjos, um livro que foi perdido e reencontrado depois de 2000 anos e que nos ajuda a entender um pouco melhor a história desse personagem bíblico tão misterioso. Então, se vocês estão preparados, vamos começar! Na última quarta-feira, nós falamos dos pergaminhos do Mar Morto, que são uma coleção de mais de 900 pergaminhos de 2000 anos atrás, encontrados no deserto da Judéia. Esses pergaminhos pertenciam a uma comunidade judaica que vivia na região chamada os Essênios, e entre os pergaminhos se encontrou a Bíblia hebraica mais antiga já encontrada e também livros apócrifos, livros que não estão na Bíblia. E hoje nós vamos nos focar em um desses livros apócrifos, o livro de Melquisedeque, que havia sido perdido por quase 2000 anos e só foi redescoberto em 1956. Se vocês não assistiram o vídeo sobre os pergaminhos do Mar Morto, eu vou deixar aqui em cima o link para vocês assistirem também depois. Melquisedeque é um personagem enigmático e tem muito que não sabemos sobre ele. Quando e onde ele nasceu, a sua genealogia, sobre a sua morte e também sobre o verdadeiro papel dele na chegada do Messias. E por isso, esse pergaminho vai nos ajudar a entender melhor quem ele era. Mas antes disso, vamos ver o que sim nós sabemos e o que a Bíblia nos conta sobre ele. Melquisedeque, ou como a gente chama ele em hebraico, Malkitzedek, são duas palavras em hebraico. Melech é rei e Tzedek é justiça, e por isso o nome dele significa o rei da justiça, ou o meu rei é justiça. A primeira fonte que nos fala dele é o livro de Gênesis, capítulo 14, quando Abraão está voltando da guerra contra os 4 reis da Mesopotâmia, já que eles haviam sequestrado a Ló, seu sobrinho. E Abraão volta vitorioso, e ele volta com seu sobrinho e também com espólios de guerra, e ele se encontra com Bera, que é o rei de Sodoma, aonde? No Vale do Rei, que fica ao lado de Jerusalém. Esse vale também é conhecido como o Vale de Josafá ou como o Vale do Cedron. E então Malquitzedek sai ao encontro de Abraão. E Melquisedeque, rei de Salem, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou e disse: Bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Esse versículo nos conta muita coisa. Malquisedeque, ele era o rei de Salem, que era o nome anterior da cidade de Jerusalém, então ele era rei de Jerusalém, e ele era rei e sacerdote. Ele era sacerdote do El Elyon, que é um dos nomes de Deus, do Deus de Israel na Bíblia. E vejam que incrível, esse rei canaaneu adorava o mesmo Deus que Abraão, uma exceção, já que na região as pessoas adoravam a outros deuses, a deuses pagãos, por exemplo, a Baal. E a gente vê que é o mesmo Deus, já que Abraão reconhece o sacerdócio de Melquisedeque, já que ele dá a ele o dízimo, ou em hebraico, maaser, quer dizer, ele dá 10% dos espólios que ele estava trazendo da guerra a Melquisedeque. Posteriormente, todos os sacerdotes do povo de Israel vão ser levitas descendentes de Arão. Então Melquisedeque é uma grande exceção.
Ele, sendo gentil e canaaneu, é reconhecido por Deus e por Abraão como sacerdote legítimo. Nós vemos também a importância de Melquisedeque pelo Salmo 110 e também no livro de Hebreus. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 7, 15, 17. E muito mais manifesto é ainda, se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível, porque ele assim testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. E através desse versículo, vemos a conexão de Jesus e Melquisedeque, Jesus que também vai ser rei e sacerdote. E é interessante que se escolhe Melquisedeque, porque ele nos mostra a conexão de Jesus com Abraão e o povo de Israel, mas também com os gentios. E agora sim, vamos falar do pergaminho de Melquisedeque, que tem 2100 anos e foi encontrado em Qumran, na caverna número 11. E ele nos conta partes da história de Melquisedeque que não estão na Bíblia. Então vamos ler juntos o pergaminho que fala de uma batalha apocalíptica. Neste ano do jubileu, cada um retornará à sua respectiva propriedade. Sobre isto está escrito: esta é a maneira de remissão. Todo credor fará remissão do que tiver emprestado ao seu próximo. Não pressionará o seu próximo, nem o seu irmão, porque proclamou a remissão de Deus. Essa primeira parte fala de quando será a batalha, que acontecerá no 10º jubileu. O ano do jubileu acontece, segundo a Bíblia, uma vez a cada 50 anos. E neste ano os prisioneiros deveriam ser libertados, dívidas perdoadas e a terra deveria descansar. E é um ano de misericórdia de Deus com o mundo. Eu vou deixar o texto completo aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário para quem depois quiser ler com calma. E agora vamos ler a segunda parte, que fala da batalha em si. Sua interpretação para os últimos dias sobre os cativos, dos quais e cujos mestres têm sido ocultados, e em segredo da herança de Melquisedeque, porque eles são herança de Melquisedeque, que retornará a eles, e proclamará para eles liberdade para salvá-los da dívida de todas suas iniquidades. E isto sucederá na semana primeira do jubileu, que segue os 9 jubileus, e o dia das expiações é o final do jubileu 10º, no qual se expiará por todos os filhos da luz, e pelos homens do lote de Melquisedeque, e nas alturas, segundo todas suas. Porque é tempo do ano da graça para Melquisedeque, e para exaltar o povo santo de Deus, pelo domínio de juízo, como escrito sobre ele nos cânticos de Davi, que diz: Elohim se ergue na Assembleia de Deus, no meio dos deuses julga, e sobre ele diz: sobre do alto retorna, Deus julgará os povos. E o que diz: até quando julgareis injustamente e guardareis consideração aos malvados? Sua interpretação concerne a Belial, e sobre os espíritos de seu lote, que foram rebeldes quando se apartaram dos mandamentos de Deus para fazer o mal. E Melquisedeque executará vingança dos juízos de Deus nesse dia, e eles serão libertos das mãos de Belial e das mãos de todos os espíritos
de seu lote. Este é o mesmo dia de paz que disse pelo profeta Isaías: que belos sobre os montes os pés daquele que anuncia a paz, do proclamador do bem que anuncia a salvação, dizendo para Sião: Reina Elohim. E o proclamador é o ungido, do qual falou Daniel sobre. Até o ungido, um príncipe, serão 7 semanas. E o proclamador do bem, que anuncia a salvação, em verdade, apartado de Beilal e retornará, nos juízos de Deus, dizendo a Sião: Reina Elohim. Sião, ela congregação de todos os filhos da justiça, os mesmos que estabelecem a aliança, os que se afastam do caminho do povo gentil. Teu Deus, Melquisedeque, quem os livrará da mão de Beilal, e que diz: o que faz soar o chifre em todo o país. Acabamos de ouvir o relato de uma guerra no céu, da batalha celestial, que também está descrita em Apocalipse 12. Mas nesse texto está escrito que o líder dos anjos nessa batalha será Melquisedeque e não o arcanjo Miguel, como está contado no livro de Apocalipse. E essa batalha será contra Beilal, que é um demônio líder de uma legião de anjos caídos. E todo o texto está escrito no futuro, como eventos que ainda irão acontecer. Então esse texto nos mostra o papel importantíssimo que Melquisedeque tem na batalha celestial e, por consequência, na batalha final. Apesar de ele aparecer pouco no Antigo e no Novo Testamento, a gente vê que ele tem uma importância muito grande para eventos futuros. Espero que tenham gostado de conhecer um pouquinho mais a fundo sobre Melquisedeque e sobre o pergaminho de Melquisedeque entre os pergaminhos do Mar Morto. Tem muitos outros livros interessantes que foram encontrados no deserto, então deixem aqui nos comentários que outros livros vocês querem ouvir falar. Mas, por enquanto, eu me despeço de vocês com um grande beijo e a gente se vê aqui todas quartas e domingos.